Oi galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. O frio tá demais aqui, olha, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? É só assim que a gente consegue, minha filha, meu filho, ficar aqui, porque é um frio, gente, que tá começando, meu Deus do céu. Mas enfim, é isso, tô aqui com a mão toda gelada ainda. Vamos lá. O vídeo de hoje, galera, é para responder algumas perguntas que eu tive de pessoas que viram alguns vídeos, tá? E aí eu vou tentar responder essas perguntas. Então, assim, não tem um tema específico, tá? Na verdade, é só para responder essas perguntas e eu espero que eu possa ajudá-los, que é o intuito de todos os vídeos, ok? Então, vamos lá. C'est parti! A primeira pergunta foi, Ana, você foi pra Bélgica ilegal? Não, eu não vim pra Bélgica ilegal. Na verdade, não passou em nenhum momento pela minha cabeça de vir pra cá ilegal. Nem eu, nem os meus filhos. Por quê? Porque eu tenho pessoas que eu já conhecia que moravam aqui, né? Desde criança. Eu tenho um irmão que mora aqui desde criança. Tenho pessoas que eu conheço. E para todo mundo, eles falaram, Ana, você vem, você fica, mas pelo amor de Deus, não fique legal. E dentro da minha cabeça, eu também já não queria isso, porque eu sabia que ia ser mais complicado, porque quando a gente é estrangeiro numa terra desconhecida, já é complicado, a gente já tem um certo receio, né, de fazer as coisas, e a gente tem, infelizmente, falando... algumas famas, né? E não só nós brasileiros, mas é mesmo no Brasil, quando a gente vê os haitianos, né? Essas pessoas que vêm de fora para trabalhar no Brasil, essas pessoas, ela tem... A gente rotula, infelizmente, essas pessoas de alguma forma. E não é diferente com nós, brasileiros, aqui fora também. Então, não passou pela minha cabeça. Então, eu não vim legal... O Brasil, ele tem um acordo com a Europa, com toda a Europa, então você consegue vir para a Europa e você consegue ficar durante 3 meses sem precisar de visto, ou isso ou aquilo. Você só precisa do seu passaporte para vir. Você precisa comprovar que você vai conseguir se manter financeiramente aqui, ou que você tenha, sei lá, tantos... euros na sua conta para você se manter durante esses 3 meses, ou que tem uma pessoa que vai te ajudar e blá blá blá, enfim. Mas isso é importante na hora do embarque, tá? Para você vir para cá, porque eles podem perguntar e tudo. E quantos de euros você tem para você se manter aqui e como que você vai se manter aqui, porque eles têm esse direito e eles perguntam mesmo na hora do embarque, tá? Uma outra coisa importante também é que mesmo que você venha pra cá e que você tenha o intuito de ficar ilegal, não importa como, é obrigatório que você tenha a passagem de vinda pra cá e a passagem de retorno pro Brasil, mesmo que você não pense em retornar. Você não consegue embarcar no aeroporto de Guarulhos se você não tiver uma passagem de volta pro Brasil. Na última vez que eu fui pro Brasil e que eu vim pra cá, que eu falei, não, vou ficar, vamos fazer tudo, eu vim pra cá e aí eu comprei só a passagem pra vir pra cá, porque eu falei, bom, eu não vou voltar nem tão cedo pro Brasil, então eu vou comprar só a passagem de ida pra Bélgica. E aí no momento do aeroporto, que eu tava lá fazendo meu check-in na hora do embarque, o atendente falou, tá, e a sua passagem de volta pro Brasil? Eu falei, não tem, porque eu não vou voltar. Desculpe, eu não vou voltar, vou ficar. E aí ele falou, não, mocinha, não. Resposta errada. Precisa da sua passagem de volta. E aí, no momento do embarque, eu tive que ir lá na internet e comprar uma passagem para voltar pro Brasil. Acreditem nisso. Mesmo que depois, óbvio, eu cheguei aqui, o meu caso foi um pouco mais particular, né? Porque eu cheguei aqui e a gente até pensou em tentar estornar o valor o valor da passagem que eu já tinha pago, porque eu não ia utilizar, né? Enfim. Mas eu sei que você tem, acho que 1 ano, se eu não me engano, você pode utilizar essa passagem
para mudar o itinerário, para ir para outro lugar, existem algumas opções para você não perder todo o seu dinheiro que você pagou, né, por uma passagem cara e que você não vai usar. Tá bom? Mas é importante isso, gente, não esqueçam isso. Então, eu não vim ilegal, eu fui no Brasil, peguei todos os papéis que eu ia precisar para fazer toda a demarcha aqui, porque eu conheci uma pessoa nesse meio tempo que eu estive aqui, então a gente resolveu que a gente ia ficar junto. Então, eu voltei pro Brasil porque os meus 3 meses já estavam passado, né? Eu tinha que voltar, senão se eu ficasse um dia mais aqui eu ia estar ilegal e eu não queria isso. Então, eu voltei pro Brasil, fiz toda a demarcha de papelada, blá, blá, blá. E eu voltei pra cá, pra Bélgica. Chegando aqui, a primeira coisa que eu fui foi na comuna, que é a prefeitura, e aí eu comecei toda a demarcha administrativa para ficar aqui, porque eu fiz uma coabitação legal com o meu esposo, meu marido. Eu fiz uma coabitação legal com ele, dizendo que vai lá, coabitação legal, gente, é quando você fala que você está morando com uma pessoa, que você está vivendo a vida junto com uma pessoa. E como eu não trabalhava na época, a coabitação ela só pode ser feita por uma pessoa que ela tem a obrigação, que ela tem, como eu posso dizer, como comprovar que ela vai conseguir te manter aqui. E uma pessoa para viver aqui não é barato. Então, segue a dica. Depois, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo, tal, falando mais centrado sobre esse tipo de coabitação legal, tá bom? Que hoje é só para responder algumas perguntas, enfim. Mas foi isso, tá bom? Então, eu não vim ilegal e eu não fiquei ilegal em nenhum momento. A outra pergunta foi se o meu filho, quando ele foi matriculado aqui na escola, ele estava ilegal ou não. Não, meu filho não estava ilegal. Porque quando ele chegou aqui, como eu já falei, a gente pegou toda a papelada que eu ia precisar e a gente colocou ele também na coabitação, né? E aí a gente pegou toda a papelada, então a pessoa da comuna lá, da prefeitura, que estava responsável pelo nosso dossiê, ela pegou todos os papéis e ela enviou para a Comissão Europeia para se o meu filho ia ser aprovado ou não dentro da nossa coabitação legal. Isso leva um tempo pra caramba, né? Depende, 4 meses, 6 meses, 8 meses, sei lá, é um jogo de chance, entendeu? É um jogo de sorte. Pode ser que venha rápido a resposta, pode ser que não. De qualquer forma, eu já estava aqui, eu já estava legal. Então, como nós estávamos esperando a resposta do Comitê Europeano, o meu filho, ele teve uma identidade provisória, falando que ele estava aqui e que mesmo que passassem os 3 meses, ele estava aguardando uma resposta. Então, nesse tempo, ele não estava ilegal, porque a gente precisava dessa resposta. Então, a gente matriculou ele na escola, falou, olha, ele está em processo de aceitação aqui, a gente ainda não tem a resposta, mas ele precisa começar a estudar, né? Porque o ano começou e tal. E aí o diretor foi super simpático com a gente, falou, não, imagina, não tem problema, a gente tem bastante crianças que vêm de fora também, a gente já sabe como é, enfim. E aí ele aceitou os meus 2 filhos tranquilamente, na boa. Com relação a isso, eu acho que vocês não vão ter muito problema, porque as escolas aqui, elas realmente abrem as portas e elas fazem de tudo para que... Aqui a criança não pode ficar sem estudar, né? Seja estrangeiro, não seja, então assim... Uma vez que você prova que você tá tentando fazer as coisas bem e que você tá tentando fazer com que tudo se organize, que você quer o melhor, não tem por que eles não aceitarem a criança na escola, tá bom? Então é isso. A outra foi que ela tá com medo... a pessoa disse que ela está com medo porque a filha dela não fala francês e ela vai vir pra cá daqui a pouco com a filha dela, que tem 8 anos, e eu vou te falar, não tenha medo, porque essas crianças são esponja. Em uma semana eles não sabem falar um oi, na outra semana eles estão falando que você precisa falar, pelo amor de Deus, para um pouquinho que minha cabeça vai explodir, gente. Criança é muito, muito, muito atrativa com tudo. Não tenha medo. Atividades que você faz fora ajuda. Se você vai no mercado, você leva a sua criança vai pra escola, ela vai falar. Gente, o difícil é pra gente, que nós que somos adultos, que a gente tem a mente
já cheia de coisas. Mas para as crianças, gente, não tenha medo, não tenha medo. Tem um vídeo aí que eu dei um monte de dicas de como eu fiz para que a gente conseguisse aprender o idioma, como eu fiz para os meus filhos aprenderem o idioma. Então, procura aí, dá uma olhadinha, tem um monte de dica legal, bacana que vai ajudar, ok? A outra pergunta foi, meu marido... Bom, o marido dela vai para Espanha e o marido dela já vai estar lá na Espanha e depois ela vai para Espanha também com os filhos dela, mas ela tem medo de perguntar no momento de embarque lá, que a imigração vai perguntar alguma coisa para ela, e ela tem medo de falar até do marido que está lá na Espanha e em estado ilegal. Bom, eu vou falar da forma que eu penso. Eu acho o seguinte, você embarca, eu acho que a Espanha, você precisa ver, dá uma olhadinha, procura aí, joga no Google alguma coisa, se eles têm algum contrato com o Brasil, alguma coisa assim. Porque, como eu disse, a Bélgica ela tem alguns contratos e alguns acordos com o Brasil. Então, é importante ver se a Espanha também não tem, ok? Porque pode ajudar. Eles vão perguntar do seu marido? Sim, eles vão perguntar do seu marido. E você pode falar sim, eu acho que não tem problema. Se eles perguntarem, né? Mas você vai embarcar com seus filhos. É importante que os seus filhos tenham todas as autorizações lá que eu disse. Tem o vídeo das autorizações. E aí, mesmo que o seu marido esteja já lá na Espanha e que vocês vão ficar juntos depois, as crianças elas precisam ter essas autorizações de viagem. Se você tá com os papéis das crianças das crianças e tá tudo certo, e se você tem os seus papéis e está tudo certo também, não tem nem por que eles perguntarem do seu marido, assim, eu acho que não tem o porquê, tá? Então, e mesmo se ele tiver ilegal, não tem problema, vocês não estão ilegal, vocês estão indo, né? E aí tem o tempo que você pode ficar, e é como eu falei, se você tem a passagem de ida e de volta, eles não têm porquê, eles podem supor que você vai ficar lá durante muito tempo, mas assim, não tem como comprovar, né? Então, é isso, tá bom? E a outra pergunta foi: como que eu fiz para as crianças entrarem na escola? Como eu já disse, toda a papelada certinho, você precisa primeiro ir assim que você chega no país que você vai ficar, assim que você chega, você já vai lá na prefeitura para avisar que você chegou e avisar aonde você tá, dar um endereço, que casa você está, blá, 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 blá. Isso é importante, porque na escola vão perguntar isso. Não é todos só os papéis do Brasil que você trouxe. Você precisa avisar que você está naquele bairro, naquela casa, né? E que fulano de tal está te ajudando, que você tá lá, que você vai trabalhar, não sei, enfim, não sei, mas a prefeitura ela precisa saber que você está lá o dia que você chegou e o dia que as suas crianças chegou. Isso é importante fazer, entendeu? Então você tem que ir lá. Eu falo entendeu como se você puder. Sim, eu não entendi, ok. Que louca. Então você precisa fazer isso. Chegou no país que você vai ficar, você já vai lá e fala: olha, a gente acabou de chegar e meus filhos vão pra escola e eu quero colocar eles na escola, então eu preciso fazer a domiciliação residencial aqui. E aí você vai lá e você fala que você tá, sei lá, morando na rua tal, no bairro tal, com as suas crianças, enfim, isso é importante, porque na escola eles pedem isso e, fora, óbvio, as papeladas do Brasil, enfim. E foi isso. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, se você tem a possibilidade, gente, eu sei, assim, que a gente tem um sonho enorme de fazer uma vida fora, isso e aquilo e tal, mas não é fácil, não é fácil. Pra todo mundo que tá pensando em sair do Brasil pra vir pra cá, eu sei que é complicado. Aqui existem muitos brasileiros, tem aqui, é muito brasileiro, acho que aqui tem mais brasileiro do que europeu, do que belga. Tem muito brasileiro. E a maioria deles estão ilegais. A gente sabe disso. Eles têm uma vida normal? Tem uma vida normal. Só que assim, eles trabalham
com pessoas que também são ilegais, né? Se Deus me livre, assim, mas se acontece um acidente, alguma coisa, precisa ficar internado, isso e aquilo, essa pessoa, ela vai conseguir ir no hospital e tal? Ela vai conseguir, mas assim, vai ser complicado, porque ela vai ter que pagar, e aí ele vai ter que falar que ele tá ilegal, e ele vai poder, né, ser tratado e tudo, mas depois ele vai ser extraviado, sabe, pro Brasil, e as pessoas... É uma vida difícil, gente, mas assim, existem. Aqui a gente tem um consulado brasileiro na Bélgica. Então, não pense vocês que vocês vão vir pra cá e vai ficar desamparado, sem ninguém, sem nada. Não, tem esse consulado, ele ajuda muito, 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 gente. Qualquer dúvida que você tenha com relação a papéis, a isso e aquilo, você manda um e-mail, você vai no consulado, eles ajudam. Com relação pra ficar aqui, como que eu faço, o que eu preciso, tal. Mesmo com relação preciso de papéis, isso e aquilo, talvez eles possam fazer. Então, assim, é bacana. É bacana você vir pra cá e você dar uma pesquisadinha, pra você não chegar aqui e ficar igual uma barata tonta, sem saber o que fazer e tal. Entendeu, gente? Então, assim... Conhecimento nunca é demais, nunca é demais. Então procura, joga na internet, vê vídeos no YouTube, joga na internet, pergunta, sabe? Fala com fulano, fala com ciclano, tem grupos, aqui tem um monte de grupos de brasileiros que vieram do Brasil inteiro, de WhatsApp, grupo de Facebook, tal. Nunca é demais perguntar e nunca é demais saber, porque é melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela falta dele. Ok? Eu espero que eu tenha respondido, galera, as perguntas de vocês. Se vocês têm mais perguntas, não esqueçam, coloca lá embaixo. Eu respondo com o maior carinho do mundo, porque eu não estou trabalhando no momento, então eu tenho todo o tempo do mundo pra vocês. Sim, galera. E só mais uma coisa. Vocês viram o vídeo que eu falei pra vocês que eu tava fazendo eu ia passar lá o meu... Ai, caramba! Sai tudo da minha cabeça. O vídeo que eu tava falando lá, que eu tô aprendendo a dirigir e tal, não sei o que lá. Essa semana, quer dizer, amanhã, na verdade, seria o meu exame. Mas sabe o que aconteceu? O meu professor teve um acidente com o carro dele. Ai, meu Deus do céu. Então, vai aí quase mais um mês que eu vou ter que esperar. Mas é assim, gente. Paciência, tudo é difícil aqui. Pra gente que é estrangeira, é mais ainda. Tá feliz? Gente, vai dar tudo certo, é só a gente ser positivo e perseverante. Ok? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ai, não esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal, pega o vídeo, manda pro amigo que tá com dúvidas. Faça isso pra ajudar o canal, ok, galera? Um beijo pra vocês. Je vous aime.